Querendo ou não, nossa imagem comunica. A boa notícia é que nós podemos controlar o que vai ser comunicado. A Jamile Maia é Clavizete, ou seja, aluna da Claves e também é consultora de imagem e estilo, e vai participar dessa conversa com a gente hoje, vai nos guiar nesse processo de ter uma imagem estratégica. Então, antes da gente começar, eu quero que você se apresente. Então, eu costumo chamar de apresente-se sem humildade. Tá certo. Conta um pouquinho de você e por que que te chamou tanta atenção ser consultora, né? E o que que te motivou, o que que você mais gosta? Conta um pouquinho pra gente. Então, meu nome é Jamília, eu sou consultora estrategista de imagem. Eu sempre fui apaixonada por moda. Eu sempre fui aquela criança mais pra frente que queria usar, escolher o que ia vestir. Depois, na adolescência, aquela que as colegas pediam ajuda do que vestir, de como vestir. E aí o tempo foi passando. Aqui onde eu moro, na época que eu fiz faculdade, precisava sair para fazer moda. E eu sempre fui muito assim de ficar no ninho ali dentro de casa. Então eu não tive coragem de sair. E aí o tempo foi passando, estudei outras coisas. De repente, fiz uma consultoria de imagem eu mesma, quando meu filho tinha 5 para 6 meses. É, mas eu não tinha pensado em atuar na área, não. Passados alguns anos, em uma sessão de terapia, que eu estava falando sobre o meu lado profissional, que eu estava ali somente mãe. E aí surgiu novamente a consultoria de imagem. E aí eu me formei e o restante é história. Então, Que legal, e você falou uma coisa super interessante, porque na verdade, né, que você fez um processo de consultoria quando seu filho tinha 5, 6 meses, né? E eu acho que quem é mãe já vai se identificar aqui, e quem não é mãe também vai se identificar. Jamile, o estilo, talvez ele muda de acordo com a nossa fase da vida. O que que você... É muda. certo falar isso, que o estilo muda? É certo falar que o estilo muda, porque assim, a gente passa por várias fases na nossa vida. Então, toda a nossa vida, o nosso estilo de vida muda às vezes. Então, grandes momentos como o nascimento de um filho, um casamento, um divórcio, tudo isso vai alterar a nossa vida como um todo, incluindo o nosso estilo. E também, às vezes, até o clima se mudar de verão para inverno, em locais que têm as estações bem marcadas, assim, uma diferença muito grande de temperatura, isso pode afetar também o estilo. Então, à medida que a gente vai crescendo, vai amadurecendo, vai passando as fases da vida, o estilo vai mudando. Eu mesma tô passando por um rebranding de imagem porque tô passando por uma mudança aí de estilo. Então é super comum e várias mulheres chegam assim perdidas e preocupadas. Nossa, eu não sei qual é o meu estilo, eu estou perdida, como se assim tivesse perdido a identidade, sabe? Por estar com outro estilo. Eu falo, calma, acontece. É assim mesmo e vai mudar outras vezes, tá tudo bem. Acalme teu coração que tá tudo certo. É. Engraçado, né, que você falou isso, eu já morei no Chile, pra quem não sabe, então eu saí de Santos, né, Brasil, calor, e fui morar no Chile, e o clima era muito diferente, e eu tive essa sensação de não tô me reconhecendo, né? Eu não conseguia, Jamile, trazer a minha essência pra roupa numa situação um pouco mais de frio, sabe? Uhum. Então foi super complicado pra mim. E eu não busquei ajuda, assim, né, pra tentar, porque tem como você ainda no frio, ainda no calor, manter a tua essência, o teu estilo, mas talvez a gente precisa de ajuda, a gente não é obrigado a saber tudo o tempo inteiro, né? É. Então eu acho muito interessante. Agora, já pra gente, assim, entender, a gente falou de estilo, que estilo muda. Uhum. Estilo e imagem pessoal é a mesma coisa? Não. Na verdade, muitas pessoas confundem mesmo, é comum essa confusão, mas o estilo ele é um dos pontos da imagem. Só que a imagem, ela engloba muito mais do que somente o estilo. Então, em se tratando de estilo, existem metodologias diferentes. A metodologia que eu utilizo, que é a mais difundida, é a dos 7 estilos universais. Então, dentro dela, nós temos 7 estilos. Então, temos o casual, o tradicional, o clássico, o romântico, o sensual, o dramático e o criativo. E cada estilo é uma construção, um conjunto ali de cores, de linhas e formas, de tecidos e texturas, modelagens, caimentos, que
vai se aplicar às roupas, a vestuário num geral, roupas, calçados, acessórios, a maquiagem, ao cabelo. E cada estilo, ele vai transmitir uma mensagem diferente e, ao mesmo tempo, o excesso de cada estilo vai transmitir uma mensagem negativa, assim, entre aspas, diferente também. Já a imagem, ela engloba o estilo, mas ela engloba vários outros pontos, várias outras áreas. Então, a imagem, ela é dividida hoje em 4 pilares. No mundo pré-pandemia eram 3 e hoje em dia são 4. Então, tem o pilar da aparência, que é onde está inserido o estilo. Tem o pilar comportamento, o pilar comunicação e, hoje em dia, o pilar presença digital. Porque hoje em dia a nossa presença digital ela é uma extensão ali da nossa imagem, né? Então, é como se a imagem fosse um quebra-cabeças. Então, tem várias peças. Tem a forma como você fala, seu tom de voz, a forma como você se relaciona, sua postura, suas atitudes, enfim, seus amigos, o local onde você vive, várias coisas inseridas. E aí, cada coisa é uma peça diferente. O outro, ele vai ver quais são as peças que você forneceu e ele vai montar o seu quebra-cabeça. Então, quem fornece, quem tem a responsabilidade de fornecer as peças certas é você, né? Somos nós. Claro. E a pessoa vai pegar essas peças e vai montar ali o quebra-cabeça e vai detectar, entre aspas, quem é aquela pessoa, o que ela transmite. E eu gosto de falar isso, de explicar isso de peças certas, porque não necessariamente na imagem vai ser um blazer, um batom vermelho, um escarpão de bico fino. A peça certa é aquilo que vai comunicar exatamente o que você deseja, se conectar com o seu público-alvo, expressar quem você é. Então, qualquer peça errada que a gente chama, são peças que vão gerar ruídos na imagem, que vão atrapalhar essa comunicação e vão transmitir alguma coisa que você não deseja, que nós não desejamos. Então, é basicamente isso, assim, a imagem, a construção da imagem, a gente não pode viver ao sabor das marés, deixando a vida nos levar, porque a vida não vai nos levar para os melhores lugares. Vai levar para qualquer lugar, exatamente, não para onde você quer exatamente. Exato. Mas, Jamile, você falou muita coisa interessante, então deixa eu só dar um passo para trás. Uhum. Mas primeiro, se você tá achando que isso é muito, ai, não é tão importante, se a gente for olhar, as famosas, né, elas têm o que a gente chama de stylist, que são pessoas que escolhem tudo, cada detalhe, né, desde roupa, cabelo, maquiagem, que elas vão estar em eventos para passar exatamente o que a Jamile falou, a mensagem que eles querem passar. Claro que nós não somos, né, famosos, mas a gente também todo dia tá aparecendo, ou no digital, né, ou presencialmente no nosso trabalho, enfim, em qualquer lugar. E a imagem comunica. A gente, né, eu vejo, Jamile, que tem muita gente que fala, ah, que saco, né? Por que comunica? Por que a gente julga? É uma coisa, um instinto mesmo. A gente teve que aprender a categorizar algumas coisas e criar, né, essas etiquetas. E você falou uma coisa muito interessante, que então não tem errado, né? Talvez a gente fale que não é que o batom vermelho tá errado. Ele só é errado, então, se não tiver de acordo com a imagem que a pessoa quer passar, baseado em quem ela é, Isso. correto? Em quem ela é, no público que ela quer atingir, na mensagem que ela quer transmitir. É um conjunto. É um conjunto. E você falou, só para voltar atrás aqui, para não esquecer, você falou dos 7 estilos. Então, a pessoa, por exemplo, você falou do romântico, acho, né? Que tem um romântico. Isso. A pessoa, ela não precisa. Ela pode ser uma mescla? Um pouco romântica, um pouco clássica? Como que é essa parte? Isso, então. Todos nós somos uma mescla de itens de todos os estilos. Geralmente, em um mapeamento de estilo, a gente detecta aí uns 2, 3 estilos diferentes. Tem o estilo que é o estilo essência, que é aquele estilo que a pessoa leva para o resto da vida. Realmente tem ligação com a essência dela mesmo. E os outros estilos, eles são complementares. Então,
Tem pessoas que têm o estilo essência clássico, e aí, em um momento da vida, ela vai ter um estilo casual como complementar, porque ela tá ali num pós-parto, que ela precisa de muito conforto para lidar ali com uma criança, pegar a criança no colo e tudo mais. Em outro momento da vida, ela pode ter um estilo complementar sensual, que ela pode estar em um momento de, não sei, de querer, de ter muito esse magnetismo, gostar de chamar a atenção para si, estar muito de bem com o corpo e ter esse estilo. Então, realmente, nós somos uma mescla e cada um de nós vai ser uma mescla diferente. Então, duas pessoas que têm o estilo clássico e dramático vão ser diferentes, mesmo assim. No fim das contas, vai ser o estilo único daquela pessoa. Tá, que forma então é o que você falou, um quebra-cabeça mesmo que tem muitas coisas. E aí você comentou então que, então uma pergunta que eu ia te fazer era então a imagem pessoal, ela vai além da roupa. Porque às vezes eu sinto que as pessoas são muito preocupadas com a roupa em si. Ah, vou usar só a roupa preta para parecer mais séria. Uhum. Só que a pessoa chega falando, e aí, mano? Então, assim, é um descompasse, né, da imagem com a comunicação, né, e com outros elementos, certo? Exatamente. Então, além do vestuário, tem outros itens dentro da aparência mesmo. Entra também uma parte de dress code, dependendo da profissão, da empresa que a pessoa trabalha, que é o código de vestimenta ali que ela segue. E tem os outros pilares da imagem. Então, tem o comportamento, que é a postura da pessoa, seja da pessoa mesmo, quanto a postura profissional, a ética da pessoa, que tem ali as normas, os valores, as condutas que vão coordenar as atitudes de um indivíduo. Tem o pilar comunicação, que aí tem a comunicação verbal, que é o que a pessoa fala, é o discurso, e a comunicação não verbal, que daí são os gestos, a postura, a energia, o tom de voz, o uso que a pessoa faz do espaço ali com gestos, do tempo. E essa comunicação, ela hoje em dia, ela é tanto oral quanto escrita, especialmente, né, e-mails e redes sociais e tudo mais. E dentro do pilar presença digital, é, é como se as redes sociais fossem uma extensão do comportamento daquela pessoa no presencial. Então, a gente, mesmo que a pessoa não utilize as redes sociais como ferramenta de trabalho, mas ela, de certa forma, utiliza de forma pessoal. Ah, tá perfil trancado, mas ela aceita os colegas de profissão ali que pedem para seguir. Então, tudo que ela faz ali dentro reflete no comportamento dela como pessoa e sem filtros porque ela se sente segura num ambiente seguro. Então, a imagem vai bem além do vestuário, é uma combinação de vários outros fatores que a gente precisa ter atenção e cuidado. Muito interessante. E aí outra coisa que eu ia te falar, como então, né, já que a gente quer refinar, não, o refinar no sentido que eu digo é de chegar mais perto da essência, do que realmente a gente quer passar. Como saber em que momento a gente está agora? Então, assim, por exemplo, se eu perguntar aqui no chat, para as clavisetes que estão acompanhando, porque sim, esse podcast é da Claves e as clavisetes têm direito a participar na audiência. Então, só a clavisete tem essa honra. Se a gente perguntar de repente aqui para elas, clavisetes, vocês estão aí? Assim, se puder falar 3 palavras sobre Larissa e 3 sobre Jamile. Pode ver se a gente tá alinhado no nosso Na no comunicação. nosso na nossa imagem? Então, é muito importante, sim, obter uma visão externa para entender o que a gente está comunicando, como que a gente está sendo percebido ali pelas pessoas. E, em um primeiro momento, um feedback de pessoas próximas, assim, de amigos, é útil. Só que é importante, primeiro, ter critérios na hora de escolher para quem que você vai perguntar, pedir opinião, porque às vezes é um amigo que só elogia, e o amigo Não quer também, falar a né? Você tem verdade. que entender que o amigo vai ter um embasamento na resposta dele de gosto pessoal. Gosto pessoal dele
e do que ele já sabe de você, de um contato mais próximo, de um convívio. Então, é uma opinião de uma pessoa de fora que é válida em um primeiro momento, só que uma perspectiva ali profissional é o que realmente faz diferença. Por quê? É uma pessoa que vai vir com técnica, com estratégia, com o que ela sabe do conhecimento que ela estudou. E não com opinião pessoal, com gosto pessoal, Uhum. esse tipo de informação. Com a bagagem. Uhum. Ó, mas pelo menos a Cristiane falou, Larissa, elegante, clássica, inteligente. Achei chique. Mas, Jamile, se ela falasse despojada, é algo que está um pouco fora do que eu acho. Já ia ficar preocupada, né? Assim, como referência. Mas, claro, quem é treinado para isso é quem vai, de fato, né, ajudar. E aí a gente pensando, tá, então vamos entender onde a gente está e como a gente quer melhorar. Quais seriam os primeiros passos? Jamile, vamos supor que algumas pessoas já entendem a necessidade de contratar, né, um auxílio, Uhum. mas outras pessoas não e querem começar a dar os primeiros passos sozinha. O que você aconselha Tá. como consultora de imagem? Achei legal que você falou estrategista. Isso. É uma estratégia mesmo, né? Se for assim, nunca tinha pensado nisso. É porque tem um curso. É que a minha principal formação em consultoria é pelo Centro Universitário Belas Artes de São Paulo. Então, eles formam estrategistas de imagem, que não é somente pegar o estilo e pegar ali as linhas e formas e utilizar de acordo com o estilo da pessoa. É mesmo usar de forma estratégica. Então, vai além do estilo da pessoa, vai além da cartela de cores. E é realmente pegar essas peças e fazer um trabalho minucioso de montar, unir cada ponto da imagem e entregar o resultado final. Mas então, os primeiros passos para a pessoa começar, né, a pensar ali na imagem dela. Então, é muito importante, em se tratando de imagem, a gente sabe que a gente tem uma essência. Essa essência, ela precisa estar conosco não somente para ter ali uma coesão na nossa comunicação, mas também para a gente não, entre aspas, se perder no processo de olhar outras pessoas que estão vestidas de uma forma que a gente acha que é interessante, a gente acabar copiando, mesmo que sem querer. Então tem que ter muito Uhum. cuidado para isso. E uma imagem que ela é coesa, ela vai transmitir confiança, que é essencial. Se eu não tivesse confiado na Larissa, no primeiro momento que eu bati o olho nela e depois vendo a comunicação dela nas redes sociais, eu não teria entrado para a Claves. E eu não estaria aqui Uhum. agora. Então, é importante isso. Então, assim, o primeiro passo é o autoconhecimento. E esse autoconhecimento, você olha para si de duas formas. Você olha para si externamente, para o seu corpo, para o seu rosto, para o seu cabelo, para entender o que você comunica. E você olha para si internamente. Então, quais são meus princípios, meus valores, meus gostos pessoais, tanto músicas, hobbies, tudo. Qual que é meu estilo de vida? Como que é a minha rotina? Qual que é o clima onde eu moro? Então, esse primeiro passo de autoconhecimento é essencial, porque ele vai fazer ali a base, vai solidificar ali a base. Em um segundo momento, a gente vai entender duas coisas. Primeiro, quais são as mensagens que nós gostaríamos de transmitir. Então, eu quero transmitir, eu falo para toda cliente minha aqui, autoridade, credibilidade e confiança é uma coisa que todo profissional deve transmitir. Então, isso Uhum. já faz parte. Só que cada um vai transmitir de uma forma diferente. E aí você Uhum. entende além disso, o que você deseja comunicar? Você quer passar que você é uma pessoa mais harmônica, mais sofisticada? Ou você quer transmitir um pouco mais de disrupção, de criatividade? Você quer usar a sua vestimenta como forma de autoexpressão? E aí você olha a pessoa que você quer que se conecte com você. Quem é o seu público-alvo? Porque daí você vai entender quais são os elementos que vão transmitir o que você gostaria e que vão se conectar com esse público. E aí você usa todos esses elementos, que aí tem cores, linhas e formas, texturas, tecidos, caimentos, lá, para garantir que você vai transmitir essa mensagem para o seu público-alvo. Nossa, e olha, deixa eu falar uma coisa que assim,
a Jamile comentou, mas vale a pena reforçar, que é a primeira parte, que é a gente se conhecer. Eu posso afirmar que muitas de nós estamos perdidas, ou porque a gente realmente passou por uma fase diferente, ou porque a gente não para o tempo para pensar em quem nós somos, dar uma filosofada mesmo, né? E buscar referências. Eu acho que hoje, principalmente com a internet, Jamile, nós somos bombardeadas o tempo inteiro com informações e referências. É. E acaba que nós nos confundimos. Eu gosto disso porque eu gosto, ou eu gosto disso porque alguém que eu gosto gosta. Faz sentido? Então, vocês falaram hoje muito ali no grupo, porque assim, Clavizetes também tem um grupo no WhatsApp, a gente tem tudo, querida. Tudo que você quiser a gente tem. E ali no grupo tava ali falando de duas pessoas que talvez o pessoal conhece, Cíntia Chagas e Leila Ama, né? Então, de repente, tem as que gostem de uma, tem as que gostem da outra, tem as que não gostam de nenhuma, mas eu tô falando de estilo, né? Uhum. Então, de repente a gente gosta tanto de uma pessoa que a gente acha tudo bonito no que ela usa, né, Jamile? É. Só que não quer dizer que isso tem a ver com a gente. Eu costumo falar que eu gosto muito da Victoria Beckham. Uhum. Amo. Amo a Victoria Beckham. Queria ser a Victoria Beckham. Só que, trazendo para a minha essência, eu não suportaria andar de salto alto fino todo dia. E uma coisa que para ela é fácil, ela ama, ela adora. Uhum. Então já não dá para copiar o estilo dela e não combina comigo por mais que eu ache lindo. Uhum. Então, Jamila, eu acho que hoje as pessoas estão confundindo muito entre legal, achei bonito em você, versus vou copiar isso para mim. Uhum. Vou ou usar essa tendência, ou usar esse modelo. Você não acha que a coisa tá um pouco confusa? Com certeza. Assim, ó, tem uma mentora minha, logo que eu me formei em consultoria de imagem, uma fala dela que eu trouxe pra mim foi: roupa bonita até cabide veste. Então, pode ser lindo, você pode olhar e achar lindo, mas fecha os olhos e se imagina vestindo aquilo. Ou vai na loja e realmente experimenta. Isso se conecta com você? Ou você sente que você tá ali precisando, né, forçar a barra, se vestir de um personagem? E hoje em dia, igual você falou, com as redes sociais, acaba que as pessoas estão copiando de forma tão natural, assim, que elas não estão nem percebendo que elas estão copiando. Tá todo mundo gostando da Uhum. mesma coisa e seguindo ali a tendência do momento. E será que realmente todo mundo ali gosta daquilo? Ou tá seguindo porque é o que tá bombando no momento e realmente é agradável esteticamente? Então, a Uhum. gente tem que tomar muito cuidado. E na consultoria, é um passo muito importante da gente entender o que a gente gosta e realmente trazer em foco esse autoconhecimento. Perguntas que eu gosto muito de fazer, tem uma anamnese, tem vários exercícios que eu faço para mapear ali o estilo da cliente. E tem uma anamnese que eu gosto de chamar de entrevista de estilo, porque eu acho chique que a pessoa chegue e está sendo entrevistada para saber qual é o estilo dela. E nessa anamnese, nessa entrevista, eu gosto de fazer perguntas, algumas, que fazem com que a pessoa volte lá na infância, em coisas que ela gostava quando ela era criança. Porque ali, na infância, ela era ela, pura. Sem Uhum. intervenções. Sim, tem intervenção de meio, a gente sabe, de família, de tudo isso, mas não tem essa intervenção da gente olhar para o outro, falar, nossa, que legal aquilo lá, e querer trazer pra gente. Sabe? Então, é muito importante essa parte do autoconhecimento e é um dos primeiros passos da consultoria, para realmente não ter dúvidas de que a gente vai chegar na essência daquela cliente. Porque você fala isso quando é criança, né? Que a gente é mais pura. Porque quando chega na adolescência, é uma ladeira abaixo, né? Na adolescência, a gente tá tentando ser igual à maioria, tentando ser igual a quem é mais popular, Uhum. ou tentando nos esconder do mundo, né? Porque eu acho que os adolescentes têm essas duas fases. Eu vejo muito aqui nos Estados Unidos, né? Que é bem coisa de filme também. Aqui nos Estados Unidos, a diferença, Jamília, é que as crianças e adolescentes vão para a escola sem uniforme. Uhum. Então, eles têm muito espaço para mostrar o estilo, né? Que é na roupa, tudo, enfim. Diferente do Chile também, que o Chile tem até
uma roupinha bem mais formal, enfim. Então, aqui a gente consegue ver muito aqueles que vão todo de preto, que é assim, se eu puder passar despercebido daqui, eu quero passar. E você consegue ver claramente quem são os populares, né? Isso assim, no supermercado a gente já consegue bater o olho e já consegue ver na hora que é a saída da escola, sabe? Que eles vão tudo ali pro supermercado. E então eu acho que na adolescência é um período que a gente começa a dar essa desandada para trás de querer fazer isso mimético, né? Que é o copiar mesmo, imitar as pessoas em alguns graus de consciência mais ou menos, mas ele existe. E aí, então, você falou de formas, né? Em algum momento você falou de que tem formas, cores. Então, não é correto dizer que o preto é mais formal só. Talvez é o conjunto de muitas coisas que faz você parecer mais formal, com mais autoridade, é isso? Com certeza. Voltando só um pouquinho nessa fase aí da adolescência, eu sinto que, assim, o adolescente, a criança, ela vai muito no que os pais gostam, né? Aquele ambiente ali que ela conhece, que é a convivência ali, o círculo de amizade dos pais. E aí, quando entra na adolescência, eles começam a entender que né, o adolescente começa a entender, não, peraí, eu tenho uma identidade, eu não sou minha mãe e meu pai, mas entra aí em choque uma rebeldia, de certa forma, de querer explorar o outro lado completo e querer pertencer. Adolescente tem muito isso de querer pertencer. Nenhum adolescente quer vou fazer totalmente diferente. Hoje em dia, eu falo assim, nossa, eu quero ter isso daqui que é algo assim exclusivo, que ninguém tem. Na adolescência, era qual é o tênis que todo mundo tem? Qual é a Não mochila que tem, todo mundo tem? exatamente. Então, assim, é mais ou menos assim. Mas, felizmente, são fases e passam. Em relação à forma, ao preto que você perguntou, realmente, nada sozinho vai ter o poder de transmitir a mensagem final que a pessoa quer. Então, o preto, ele pode transmitir, sim, a autoridade, força, mas ele também pode transmitir uma imagem de luto, né? As cores variam um pouco de cultura para cultura, de momento para momento na história, a comunicação aí das cores. Mas tem que estar inserido no contexto certo, porque o preto sozinho, ele não vai te beneficiar, não vai transmitir a mensagem que você quer, e pelo contrário, se todo o restante estiver desalinhado, você vai errar totalmente na comunicação, vai transmitir a mensagem oposta que você quer. Exatamente. Ainda que o preto, né, é mais fácil comprar roupa, tem muita opção de preto, né? Eu lembro que quando eu fiz a minha consultoria, era difícil encontrar roupa naquele tom de azul, que é o que me favorece, né? Aham. Então eu acabava, enfim, tem algumas limitações. Então o preto, o branco, as cores clássicas, não, como que é que chama? As cores. Neutros acromáticos, que o preto, branco, Neutros, cinza. exato. Exato, neutros acromáticos, que chique isso. Então acaba que ele é um pouquinho mais fácil, né? Mas uma coisa também que eu tava na dúvida, Jamile, uma vez me perguntaram na caixinha de perguntas ali no Instagram, Uhum. e eu não soube responder, mas a moça era advogada e ela não queria, por exemplo, eu acho que ela queria ter cabelo colorido. Ela era advogada. Eu sou muito a favor de que eu acho que a gente veio nessa vida para ser feliz, né? Só que eu também acho que a gente tem que ser estratégica. Eu acho que se ela pintar o cabelo de colorido no começo da carreira dela, ela pode ser muito competente, mas infelizmente o mundo talvez tarde demais a deixar ela mostrar essa competência dela, Uhum. né? Se ela de repente conseguir, prove-se, mostre que você é maravilhosa, que você é competente, que você é incrível. E aí, o dia que você pintar teu cabelo de colorido, se ela quiser, enfim, ela vai abrir porta para outras pessoas, só que ela já se provou, ela não tem que provar mais nada para ninguém, Uhum. por resultado, né, Jamile? É. Então, assim, para essas pessoas que têm algumas profissões, que eu sei que eu acho que é advogado, querendo ou não médico, né, algumas profissões são menos flexíveis que as outras em termos de imagem. Isso.
como que você aconselha ou qual é o passo pra gente, ok, manter a nossa essência, mas ainda assim seguir ali uma regra estética que se espera de algumas profissões? Então, acontece. A gente acha que não, mas acontece. Eu já tive uma cliente que é advogada e ela tinha um estilo indo pro sensual muito forte e pro criativo muito forte. Então, e no final das contas deu tudo certo. Ela saiu com a imagem alinhada, porque assim, a gente quer. A gente não vai mudar a roda sozinho. Ah, o Uhum, mundo é injusto. Sim, o mundo é injusto. A gente precisa ser profissional na nossa profissão. uhum, Então, e muita gente confunde, acha, não, mas eu vou precisar ter dois estilos diferentes ali, um estilo clássico no trabalho e um estilo XYZ fora. Não é isso. É a questão da adequação. Então, algumas profissões, como é o caso do direito, seguem dress codes, que são códigos de vestimenta específicos. E outras profissões também. A medicina é muito flexível. Então, a medicina vai desde os mais informais até os mais formais, dependendo ali da ocasião, da área de atuação, enfim, tem que fazer todo um estudo por trás. Agora, o direito não. O direito, ele. Ah, importante frisar também, não é somente em profissões que a gente precisa se adequar. Às vezes a gente vai para um casamento, para uma formatura. E a uhum. gente tem que se adequar ali, sabe? É profissionalismo. E querendo ou não, o dress code ele funciona como se fosse um uniforme. Então, para que existe o dress code? É ali um conjunto de elementos de design. Então, são linhas, formas, cores, texturas, tudo aquilo que eu já falei. E códigos visuais que vão ser é, atrelados ao. Que tem alguns significados que vão ser atrelados ao inconsciente coletivo e vão ser usados para transmitir uma mensagem específica. E qual é essa mensagem? Vai depender. Então, o direito é uma profissão extremamente formal. Então, tem que transmitir os valores daquela profissão. Quando é uma empresa, tem o dress code desenhado aí, geralmente tem um profissional de consultoria de imagem que vai lá, conversa, e quem decide é o CEO, qual que é esse dress code. Por quê? Ele não tem como saber como que o funcionário dele vai trabalhar e se a imagem do funcionário vai estar transmitindo os valores, a missão da empresa dele, ou se vai estar transmitindo algo completamente oposto. Então, para garantir que todo mundo vai transmitir a mesma mensagem e não vai gerar confusão nos clientes, não vai ter ruídos ali na imagem, precisa ter um dress code, seja um uniforme desenhado ou realmente ali um conjunto de elementos que cada um vai ter que seguir na hora de se vestir. E os dress codes, eles têm níveis de formalidade diferentes. E cada um vai transmitir uma mensagem diferente. Então, vou pontuar aqui quais são os dress codes existentes. Uhum. Muda as nomenclaturas da mesma forma que o estilo, mas hoje nós temos o formal clássico, o formal contemporâneo, o casual profissional, o esporte profissional, o super informal. E além disso, tem as pessoas que usam uniformes. O direito é uma Além profissão. disso, tem as pessoas que usam Havaiana, que aí tá no menos do super Não, é o A super Havaiana informal. é o super informal, Havaiana, É, tá. é, o direito, ele tá ali, ele vai entre os dois mais formais, que é o formal clássico e o formal contemporâneo. Então, tem um nível de formalidade muito alto. Qual que é a diferença entre os dois aí no direito, tá? O formal clássico, ele é o mais rígido, ele é o mais tradicional. Então, tem que ser utilizado cores, acessórios, tudo muito discreto, muito sóbrio. Não pode mostrar joelhos, não pode mostrar os ombros, não pode usar transparências, decotes. Os relógios têm que ser o mais discreto possível. Então, o recomendado é que seja aquele relógio com números romanos e com a pulseira em couro.
O sapato pode. Ai, acho chiquíssimo. Jamile, pausa pra fofoca. Tá na minha lista de compra um relógio de couro. Tô nessa fase que eu tô achando chique. Gisele Bündchen, a gravidinha do momento, é que ela faz propaganda, tá? Mas ela, se vocês verem aí foto, ela tá sempre com um reloginho de couro Uhum. chique. Pronto, Jamile, perdão. Não, Pode, tudo só bem. queria É o jogar mais esse formal que pitaco no ar. existe, é lindo mesmo. E aí, o sapato, eu tô falando aqui mais voltado para as mulheres, tá? Mas também tem as regrinhas aí para os homens. Os sapatos para as mulheres, eles têm que ser fechados. Então, pode ter salto, pode ser um escarpão? Pode. Mas se a pessoa não quiser, se a mulher não gostar de usar salto, como você falou, né? Não ia aguentar o dia inteiro ali de salto. Pode ir Uhum. para um slingback, um mocassim, uma sapatilha. Só não pode tênis, tá? É formal. Tênis não entra. E o formal clássico, ele é usado nos fóruns, especificamente nos fóruns. Não pode deixar nem o antebraço de amostra, nada disso. É bem, bem rígido mesmo. Já nos escritórios, você pode transitar aí para um formal contemporâneo, que é o quê? Ainda tem nível de formalidade, mas com alguns toques de leve de modernidade, né? De contemporaneidade, como diz mesmo o nome. Então, entram algumas cores, um bordô, um verde escuro. Já pode deixar o antebraço exposto. O relógio, ele mantém os números romanos, mas ele tem a pulseira em metal, pode ser em metal. E aí pode ser Hum. prateado, dourado, rosé, enfim. A bolsa já pode ter algumas cores, uns tons mais modernos. O calçado inclui também sandália aberta, com os dedos à mostra, e mule, se preferir, né, que é aberto atrás. Isso para usar Hum. no escritório, se o escritório permitir. Então, do casual profissional para baixo, não se enquadra na profissão de advocacia. Estamos vendo várias mudanças hoje em dia, né? E tem muito daquilo de cada um vai trabalhar da forma como prefere, mas o recomendado pela profissão mesmo é isso. Então, no caso da cliente ter um estilo muito diferente, ela usa como se fosse um uniforme e ela traz itens da essência dela em alguns detalhes, em acessórios, na bolsa, no calçado. Vou com calçado fechado, mas poxa, se você tem um estilo aí mais dramático, por que você não vai com um Oxford preto e branco, sabe? Vai ser totalmente diferente, bem dramático. Você pode usar a camisa Uhum. toda fechada até em cima, colocar um broche aqui, um brinco Chique. geométrico. Uhum. Entende? Então, tem formas de trazer o estilo da pessoa sem quebrar o dress code, sem perder esse Uhum. profissionalismo. Achei chique essa ideia do broche. Então você falou também do sapato. Então quer dizer que o sapato aberto ele é mais informal que o sapato fechado, Porque sempre que no tem os caso. dedos à mostra, ele fica mais sensual. Então, como tem que ser bem tradicional, bem formal, não pode deixar joelho à mostra, ombro à mostra, nada, então os dedos têm que estar cobertos. Tanto que o escarpão mais sensual, mais bonito, assim, é aquele que deixa o início dos dedos dos pés à mostra, que não cobre tanto. Cobre todo. Uhum. Tá. E uma coisa que eu acho interessante também, a gente falar, é que o dress code, né, o código de vestimenta das empresas, eu acho que ele existe, Jamile, porque tem gente que é sem noção, né? Então, de repente, ele, né, por mais que, nossa, é necessário isso, é porque você tem noção. Mas tem muita gente que não tem noção e realmente acaba que, é, enfim, que não sabe se portar. E uma coisa que eu acho interessante também, pra mim, na minha opinião, empresa é como se fosse uma pessoa. Ela Uhum. tem uma personalidade, né? Uhum. Ela tem uma mensagem que ela quer transmitir. Então, a Apple quer transmitir uma coisa, a empresa que eu trabalhava, que é uma empresa alemã, super tradicional, ela não quer parecer super descolada, É. né? Talvez ela não quer, e tudo bem. Então é interessante que a gente só respeite algumas coisas, manter quem a gente é, mas respeitando também o desejo da empresa de, não parecer tanto o que ela não é também, né?
Então você falou ali que tem basicamente como eu lembrei de advogada, mas eu penso muito na área da saúde também, né, Jamile, que já acabou esse negócio de médicos a branco, né? Eu acho que hoje os médicos que têm consultório, eu tô até vendo uma coisa que eu queria te perguntar. Eu acho até que, principalmente médicas, né, dermatologistas, elas estão super fashionistas. E eu vejo até que rola uma super ostentação nas redes sociais, né? Então, viraram até um pouco também uma coisa que às vezes me dá, que é isso que você falou, acho que o posicionamento digital também, que é quando a pessoa deixa um pouco a medicina de lado, né, que é falar da expertise dela, para falar, para focar muito em ostentação. Não tem certo e errado, mas é fato que o que a pessoa faz ou atrai ou afasta algum tipo de algumas pessoas, né, Jamile? Com certeza. Assim, a medicina, ela vai, como eu falei, ela vai transitar entre todos os dress codes. Então, até calça jeans e tênis, até, sabe, dependendo da profissão, às vezes é uma obstetra do SUS. Ela não vai trabalhar de salto, ela não vai trabalhar de blazer de alfaiataria. Então, é uma profissão assim que realmente tem que ver, ponto a ponto. Esse ponto da ostentação é um ponto muito presente por causa das redes sociais e dessa necessidade que algumas pessoas têm de parecer ser quem elas não são. Enfim, eu acho que já entra aí em uma outra conversa filosófica, mas Exatamente, mas é acontece. bom. Ai, tem uma que não vou citar nomes, mas aqui uma Clavizete falou que o marido, acho que é médico e precisa de uns toques. Gente, precisa. Vamos falar sobre isso também? Vamos falar sobre homens? Aham. Eu até postei no Close Friends, no meu Close Friends pessoal, que tem muitas Clavizetes lá, a transformação de um cara. E era um estilo super despojado para um homem bonito, arrumado. Como a imagem faz diferença, né? E de repente, os nossos maridos, cônjuges, irmãos, pais precisam de ajuda. Fala até aqui, pai. Pai, se você for ver esse podcast, dá pra você parar de usar calça jeans com muita lavagem, que não fica chique? Não fica chique, está causando ruído na sua imagem. Eu falei isso pra minha mãe, que eu falei, gente, a gente precisa comprar calça jeans nova pro meu pai. Então é muito engraçado, né? Que homem às vezes não dá esse estalo, a gente precisa dar um empurrão, né, Jamile? Uhum. Por acaso, você também faz consultoria com homem ou só com mulher? Faço sim. O homem, Faz? por incrível que pareça, ele é um público muito fácil de atender, porque é um público prático, rápido, é papum, ele sabe o que ele quer, ele não fica de trelelê. O que você fala que é para ele usar, ele usa. E muitos homens hoje ainda pensam que eles não precisam, não se beneficiam de consultoria de imagem e tudo mais, mas os homens são os que mais se beneficiam, inclusive de análise de coloração. Já é um ponto diferente da mulher. A mulher, ela faz análise de coloração. E se ela quiser usar qualquer cor e deixar a maquiagem no tom da cartela, deixar o cabelo na cartela, já Ela vai consegue. amenizar. O homem não. Então, e assim, e homens têm cortes específicos, tem até sapatos, gente. Os sapatos dos homens, cada um é para uma ocasião, para um nível de formalidade diferente. E é um público muito, muito legal de atender, porque quando eles vêm, eles já vêm assim decididos e eles entendem, sabe, da diferença. Às vezes vem empresário, que, né, o homem por natureza, eu acho que até por criação, pela nossa cultura, não cresce assim com esse cuidado com a aparência, com o que tá vestindo. Então, às vezes chega um homem que é um super empresário, tem contatos grandes e às vezes e fala assim, poxa, mas eu me visto todos os dias para trabalhar com a mesma calça, a mesma camiseta. E às vezes eu vou fechar um contrato com uma pessoa importante
E o cara já chega apertando minha mão, me olhando de cima a baixo, porque é um cara que tá num nível que ele vai olhar pra mim e ele vai decidir através da minha aparência se ele confia em mim pra fechar o contrato, Uhum, fechar o negócio ou não. E aí, como é que eu me apresento pra uma pessoa dessas? Como é que eu vendo o meu peixe com a minha imagem antes do que uhum. eu vou falar? Então, acontece bastante e é muito, muito interessante ver a transformação dos homens e como que eles levam a sério mesmo quando eles passam pela consultoria de imagem. Só falta o guia, mas uma vez que eles têm o guia, eles conseguem, né. Ó, a É. Mai fez uma pergunta aqui: "Sou advogada e amo o dress code mais formal, porém atuo em startups. Imaginem o dress code e tento equilibrar. Como ser mais assertiva nesse equilíbrio com o ambiente?" Pergunta da Mai. Certo. Teria que ver exatamente. Agora que apareceu aqui a pergunta dela para mim. Teria que ver exatamente como que é esse ambiente. Porque se você está no ambiente da startup, se você vai para a audiência, é o ultra formal. Se você está na startup, você consegue adequar a vestimenta, o dress code, de forma que você não fique ultra formal e totalmente fora ali do contexto Uhum, e também não fique no nível de outras pessoas. Então tem que ver como que é essa startup, como que as pessoas vão vestidas, porque tem startup que é bermuda e chinelo às vezes, sabe? É short e assim a roupa que quiser ir. E também cuidar para não exceder, porque apesar de você estar lá, você é advogada, é a sua profissão, então você uhum. precisa se diferenciar das outras pessoas ali dentro. E aí, como que você trabalha ali? Você tem uma sala que é somente para você? Ou você trabalha no meio das pessoas ali? Então, assim, é tudo. A gente tem que ver. Você entende como que é? Tem que ser muito personalizado. É Não tem como eu complexo. falar que, vai assim, vai assado. Tem que avaliar como que é o seu caso. Mas tem sim como a gente ajustar isso hoje em dia. Agora sim, Maiara, Laricinha, aqui a Jamile toda chique e tal. Jamais iria de moletom, né, jamais iria com tênis. Jamile, eu quero morrer com esses tênis de esporte, entendeu? Não tem como, gente. Eu acho que ainda, né, dentro do informal, ainda existe um nível de menos formal e mais formal, né? Então, até o tênis mesmo. Quem de tênis vai, mas um tênis, às vezes, até um All-Star, que é chique, cool, se é o seu estilo, né? Por Sim. exemplo, não é o meu estilo, então eu não poderia usar o Star. Talvez eu iria mais para um Veja, que agora pode falar Veja É, no Brasil, né? Não é Vert. Mas eu acho que, Mara, tem coisas que você tem que decidir os que você jamais é. fará de acordo com o seu. E uma coisa interessante também, né, Jamile? Isso é muito. Não, pera que isso é muito interessante. Hum, A gente também não pode se distanciar tanto da equipe, né? é, Imagina, por mais que ela fosse advogada, mas se ela vai super arrumada, é. Destoa concorda que ela muito. vai parecer que os outros vão pensar que, nossa, essa moça pensa que é superior a todo mundo É, aqui, não fica legal. né? Então Não fica legal também. tem que encontrar um meio termo. E aí tem que ver qual que é o dress code, se é realmente o super informal. Que acontece? É cuidar, igual a Lari falou. O jeans, gente, até no casual, é um jeans, pelo menos no casual profissional, é um jeans mais escuro. O tênis é um tênis mais neutro, mais sóbrio, aquele tênis em couro, branco, sabe? Bem Uhum. básico. É ele, porque não é para chamar muita atenção. Então, jeans rasgado, jeans cheio de lavagem, não. Lá no esporte profissional, que vem depois do casual profissional, dá para você usar roupas mais leves. Então, dá para você usar um jeans mais claro, dá para você ter mais criatividade aí com cores em acessórios, é, mas ainda assim não é festa do caqui, né? E no super Exatamente. informal, realmente é esse que vai vestida da forma como você quiser, mas lembrando que quem tem bom senso sempre se destaca. Querendo ou não, mesmo que seja uma empresa super moderna, que você pode trabalhar da forma como você quiser, se você vai trabalhar de vestido, de alcinha, curto, de chinelo no pé, você não está sendo profissional.
Então, tem que ter um nível ali de bom senso mesmo, e se precisar, uma orientação profissional para não exceder, já que não tem regras explícitas, né, específicas, eh, cuidar para não exceder, porque qualquer excesso é ruim, em qualquer área da vida. Exatamente. E é isso, assim, eu acho que uma coisa que não gosto, talvez a pessoal mas também acho que a gente tem que ter bom senso que a gente vive em comunidade, né. Eu Pra quê? O sutiã aparecendo, né, Jamile, tem coisa assim, de repente é a proposta da roupa, tem roupas que são transparentes e você realmente mostra, mas é aquele sutiã bonito rendado, que mostra um Isso. detalhe. Agora, poxa, sutiã bege ali, casal né, que não é legal, É, né, então tudo isso comunica e soma, né, Jamile, com a imagem que a gente quer passar. com certeza. Tem os ruídos de imagem, como eu falei, que são coisas que não necessariamente são erradas, mas são erradas para você. E tem os sabotadores de imagem, que aí entra isso do sutiã aparente, que não é para aparecer, mas tá aparecendo. Entra cabelo sujo, sem lavar. Uhum, Até cuidado de higiene pessoal, sabe? Mau hálito, a unha totalmente lascada, o esmalte lascado. E assim, é o mínimo, sabe? Então é fazer uma maquiagem pra deixar o rosto ficar mais acordada, tá com o cabelo lavado, uhum, penteado, alinhado. Ah, poxa, mas minha unha lascou agora. Tá, chegando em casa, antes de você voltar para o trabalho amanhã, já uhum. tira. Mesmo que você fique aí 2, 3 dias sem esmalte até o próximo dia de fazer as unhas, não tem problema. Então, esses são verdadeiros sabotadores de imagem e vêm em várias formas, tanto na aparência como na forma de se comunicar, pessoas que falam alto demais ou baixo demais, Uhum. que gesticulam excessivamente, que mascam chiclete, até fofocas no ambiente profissional, tudo isso acaba sabotando mesmo a imagem da pessoa. Gente, tem um caso até que você falou nisso, de uma seguidora que ela me escreveu, que a chefe do marido dela falou pra ele, falou: "Cara, a gente em reunião com cliente, que às vezes tem jantar, almoço com cliente", ela falou: "Você precisa se comportar melhor. Comer com a boca fechada, olha isso, né, é o básico". Então é o que eu falei, o óbvio precisa ser dito. Sim. E aí entra até uma questão mesmo de etiqueta Etiqueta. básica, É. né, higiene básica, etiqueta básico, o tom de voz, como é que a gente fala, educação, né, deixar a pessoa passar, "Sente-se primeiro, depois eu sento", Isso. enfim, então são algumas coisas que fazem parte da nossa imagem, né, e comunica. E aí, Jamília, eu estava pensando aqui, né, a consultoria de imagem, então, ajuda nesse processo desde o começo, pelo que você falou, Tudo. que é desde fazer uma pesquisa, entender. Como que funciona isso na consultoria? De maneira rápida, assim, para quem não entende muito bem como funciona. Tá. Tem vários serviços diferentes. Hoje, o que que eu fiz? Eu desenhei um método de atender. Por exemplo, não faço coloração no início, porque a cliente vai ficar com a cartela dela pra cima e pra baixo, e só vai querer comprar roupa da cartela, e eu uso a estratégia das cores, né, a mensagem das cores que eu comunico. Uhum, Então eu desenvolvi um método para atender, para eu conseguir fazer realmente de forma estratégica e passar todas essas informações. Então, eu tenho vários serviços diferentes. Tenho serviços que são mais voltados para quem quer realmente algo voltado para autoestima, para estilo e tudo mais. Para o âmbito profissional, eu incluo mensagem das cores, uma aula sobre cores, uma aula sobre tecidos que depois da aula com a Ana Scalé vai ficar ainda melhor, uhum, maravilhoso. uma aula de etiqueta, etiqueta de negócios, etiqueta à mesa, são coisas que para muitas pessoas é um bom senso, assim, é senso comum. Então, às vezes falando da minha experiência, né, eu cresci em um ambiente que a gente aprendia como sentar à mesa, como usar a ordem dos talheres, tudo direitinho. Não era nada rígido na nossa casa, mas para quando a gente precisasse, a gente saber.
E aconteceu de uma vez eu estar em um ambiente e eu vi a pessoa, eu fui almoçar e tinha uma pessoa que ela estava totalmente debruçada sobre a mesa. E aquilo me assustou na época, porque eu olhei e falei: "Tem gente que come assim? Deitado na mesa?". Então, é isso que você falou, o óbvio precisa ser dito. Então, Uhum. um cliente que passa por mim sai, assim, com a imagem toda impecável, para não pagar mico, né. Então vai num jantar de negócios, num almoço de negócios, sabe exatamente a ordem, eh, quando sentar, quando levantar, como fazer o pedido, tanto se ela for convidada, quanto se ela for a pessoa que convidou. Eh e também dentro do escritório, formas de falar e tudo mais, para não precisar ouvir ser chamada atenção, assim, porque eu ia ficar muito envergonhada se eu fosse chamada atenção dessa forma. É melhor eu ouvir da Jamile do que, né, da a chefe, que foi o caso desse cara, veja bem. Jamile, e isso que você falou é interessante, porque as pessoas vêm de outras situações, não é todo mundo que vem igual, né, e nunca é tarde para aprender. E uma coisa que é chique também, foi história também no grupo hoje do WhatsApp da Clavis. Clavizete ontem foi em jantar de negócio da empresa dela com o Ah, chefão, sim. falou da Clavis e ganhou 1000 pontos ali, tá. Por quê, né, Jamile? É interessante, é chique, posiciona a nossa imagem, ter o que Ter falar, repertório, ter isso. bagagem, né. E não só com o chefe, mas com pessoas, a gente tá, nós queremos conhecer pessoas interessantes, sem ter essa característica, né, sem ser interessante. Então, a Claves ela vem dar esse repertório que te permite ser uma mulher interessante, interessada, né, Muito, e te ajuda no teu posicionamento também. com certeza. Então, Jamila, entendo que é um processo ali que você pega na mão da pessoa bem no começo, entende, né, faz essa anamnese, acho chique isso, essa anamnese, entende, e aí você trabalha até o processo de que pode chegar nas cores também, né, na análise. Isso, eu interrompi, né, não terminei. Desculpa. Não, pode falar. Não, eu interrompi e não terminei. Então, o passo a passo inicial dessa consultoria, que é mais completa, a gente faz um mapeamento de estilo, faz ali a proporção corporal, entende como que é o corpo da pessoa, não só biotipo, mas entender o que a pessoa gosta, o que a pessoa não gosta, Uhum, rosto, a parte de visagismo, para entender óculos, maquiagem, cortes de cabelo. E passa por essas aulas que eu dou de tecidos, de cores, de etiqueta. Eu dou uma olhada na presença digital, então eu não olho a parte de marketing, de copywriting, eu olho a estética. Então eu entro no perfil da pessoa, uhum, seja Instagram, seja LinkedIn, e eu vejo o que está transmitindo aquela foto de perfil, o que está transmitindo a biografia, como que ela está vestida nos stories, como que ela está aparecendo nos vídeos do feed, para deixar tudo alinhado ali, para deixar a imagem, num geral, coesa. E aí vamos para a etapa de closet cleaning, que são as etapas práticas, assim, que geralmente as clientes uhum, mais gostam, é closet cleaning, personal shopper, que ela vai às compras, é o melhor dia, assim, da uhum. consultoria. E depois disso, nós fazemos a análise de coloração, até para alinhar com o hairstylist, que se ela for fazer alguma alteração no cabelo e tudo mais, eu faço acompanhamento, se for, né, se a pessoa me contratar para ir até a cidade dela, ou for daqui do Espírito Santo, eu vou com ela no hairstylist, Uhum. e eu faço a montagem de looks ao final, junto com um styling para fotos profissionais. Então esse styling Adorei isso, também é pra bem tirar foto, completo, olha. porque ele tem não são Uhum, só os looks, tem o cabelo, tem indicação de maquiagem, tem indicação de poses, e eu vou com a pessoa também no dia, claro, se ela quiser, pra ajudá-la a ajustar ali a imagem dela para as fotos, ajudar com as poses, tudo para garantir, assim, as fotos profissionais é quando ela tá com a imagem alinhadíssima e ela olha e fala: "Uau, é aqui que eu cheguei". E aí ela tem as imagens para usar nas redes sociais, para o trabalho dela, para portfólio, o que é que ela precise.
Adorei. Ó, tem um comentário aqui da Isabela. Ela trabalha no mercado financeiro. Deixa eu colocar ele aqui para aparecer para você. Trabalha no mercado financeiro, o ambiente lá ainda é bem formal, mas a equipe não se ajusta a isso, algum deles, porque não é algo imposto pelo RH. Hum. E quando eu falo com eles sobre isso, dizem que é uma empresa preconceituosa. Até curso de imagem pessoal o banco pagou, mas foi perda de tempo. O que é que você... Fala você primeiro o que você acha, depois eu falo. É o seguinte, a empresa, ela precisa... Poxa, se eu tiver uma empresa e eu tiver o código de vestimenta, para a pessoa trabalhar na minha empresa, ela tem que estar seguindo o código de vestimenta. Então, tem o código ali escrito, qual que é o dress code, ou o uniforme bem desenhado. Ah, teve palestra, não funcionou. Gente, é sentar e conversar com a pessoa e se a pessoa não quiser, ela pode escolher outro local para trabalhar, assim. Entende? É aquilo que Larissa falou. A empresa, ela carrega, ela é como se fosse uma pessoa, ela tem a personalidade dela. E se a pessoa, se os colaboradores estão transmitindo algo contrário a isso, indo contra os valores da empresa, eles não estão fazendo parte ali da família, né, da empresa. Então, não vai ser interessante nem para quem contratou, nem para o colaborador, que vai ficar sempre ouvindo puxão de orelha e está sendo super. Tem uma falta de profissionalismo enorme, porque, né, gente, somos adultos. Não estamos mais na quinta série para bater pé no chão e fazer pirraça que a gente não quer usar aquilo para o trabalho. Então, acho que tem um nível aí, tem que conversar, mas deixar claro que esse é o código de vestimenta da empresa. Você está de acordo? Ou você prefere buscar? Eu acho só que esses códigos, geralmente, Jamília ou Isa que escreveu o comentário, eu acho que ele sempre esteve e a pessoa, quando entrou na empresa, muito provavelmente no processo de recrutamento ali, né, ela teve acesso a esse código e ela aceitou, Uhum. né? E esse que é o problema, não é algo de repente que é novidade, né? Que agora falaram que eu não sei, que eu hoje, depois de 5 anos trabalhando na empresa, falaram agora que não pode usar tênis, exemplo, né? E eu, por exemplo, eu sempre penso no exemplo do Safra, né? Do Banco Safra. Eu não sei qual que é a instituição financeira da Isa, mas no geral. Eu acho que o Safra, ele se posiciona no mercado de maneira diferente, de maneira tradicional, né? Então pode ser que ele fale para os seus funcionários, não sei, estou usando como exemplo aqui, tá? Pode ser, né, Jamile, que ele fale que, olha, aqui nós, por exemplo, o dress code não aceita Apple Watch, por Uhum. exemplo. E ok, porque a empresa é super tradicional, vem da história dela, não quer se posicionar dessa maneira. Bem, não é novidade, né? Então eu acho que a gente também como pessoa e como funcionário, e eu falo isso que já fui funcionário por muito tempo e hoje tenho na minha empresa, né? A gente tem que encontrar lugares onde a gente pertence também. É. E uma contratação ela tem que ser boa para os dois lados, né? Você tem que estar confortável com a empresa com você também, né? Então eu acho que é um pouco chato isso, né? De não seguir, enfim. É. A Mai falou aqui, vamos ver outro comentário. Imagino que a empresa, nesse caso o banco, pense em não impor para não gerar passivo Hum. trabalhista. Exatamente por esse tipo de comentário do colaborador de que a empresa é preconceituosa. Infelizmente acontece bastante. Eu não acho que isso é preconceito, acho que isso é É. posicionamento. Preconceito é a gente. Enfim, pra mim, preconceito é outra É coisa. outra coisa. Isso é mais assim, da empresa querer transmitir os valores dela através dos colaboradores. Então, assim, é uma coisa, faz parte. Então, acho que toda empresa, pelo menos empresas grandes, assim, elas têm um dress code desenhado para cada setor, ou um uniforme. Uhum. Muito bom. Mulherada, vocês têm alguma pergunta? Estamos chegando ao final do nosso podcast. E uma coisa interessante, né? Como tudo comunica, eu estava aqui pensando, vou comprar outra garrafa de água, porque essa Stanley não está passando a imagem que eu gostaria. Não está, gente. Imagina, eu tô de um lado aqui com a minha caneca super linda. Vocês estão vendo o ruído na imagem aqui?
por mais que isso não tem nada a ver com preço, né, Jamile? É. Entre barato e caro, porque não é barato. É. Mas tem a ver com estética, com desejo de imagem. Então, vou dar um jeito, vou comprar uma outra garrafa, vou fazer alguma outra coisa. É isso aí. E eu já deixei aqui, Jamile, então, no dia de hoje, dica, né, gente? Natal tá chegando, quem quiser me dar um presente, viu, meu marido? Falei aqui, no caso, que eu tô querendo um relógio de couro, tá? Fica a dica pra você, no caso, marido. E, ó, a Thali falou, não está combinando, Lari. Tá vendo? Não está combinando, vou aposentar Vai ela. sendo um ruído, usa pra Jamile, academia. pra finalizar... Exatamente. Para finalizar, onde as pessoas te acham? As clavizetes sabem onde te achar, mas as ouvintes Isso. do podcast, onde que te encontram? Estou no Instagram como Jamile Maria. Escreve normal, sem Y, um L só, um E no final, Jamile Maria. E lá tem link pro meu WhatsApp profissional na biografia e mais conteúdos também para aprender sobre imagem. Adorei, muito bom. Obrigada, Jamile, pela sua participação. Nossa, Lari, muito obrigada. Eu fiquei muito honrada em participar. O que eu acho chique que, assim, quem for clavizete pode mandar as perguntas até antes e vai ter a resposta aqui, né? Mas a Vitória, Exatamente. ela falou sobre questão de resistência a comprar roupas, por onde começar, que ela tá sem nada. E a Amanda foi lá e complementou, falou que ela não tem dificuldade de comprar, mas que ela tem épocas que ela não consegue gostar de nada. Então, voltando ali, né, naquela parte do passo a passo, do autoconhecimento, entender por que que você não tá gostando de comprar, por que que você não tá conseguindo comprar, desbloquear isso. Se é uma questão aí de pertencimento, uma questão mais emocional, ou se realmente é uma questão de, ganhei peso, não tô querendo comprar, não tô gostando de nada em mim. Talvez é mais uma questão de ajustar, entender como vestir o seu corpo hoje, porque a vida é só uma para a gente perder tempo sem comprar roupa nova e sem ficar feliz com a nossa imagem porque a gente ganhou uns quilinhos, né? Então, é só voltar lá naquela parte do passo a passo, do autoconhecimento, para conseguir extrair da onde que tá surgindo isso, de não conseguir gostar de nada, se seu estilo mudou também, ou se você tá priorizando outras coisas e por isso não tá comprando roupas para você. Às vezes nasce um filho, a gente só pensa em comprar coisas pro filho, esquece de comprar coisa pra gente, mas antes de vir o filho tinha a mãe. Então, ela tem que ser priorizada sim, tá bom? Exatamente. Muito bom, muito bom. Eu adorei. Jamile, Adorei. agora sim. Muito obrigada. Deixa eu ver aqui, o pessoal tá agradecendo. Muito bom, obrigada. Eles Obrigada. agradeceu, a Paty. Ó, Muito obrigada. E entre em contato com a Jamile, certo. tá Obrigada, bom? Lari. Obrigada a todo mundo E que vamos veio cuidar da aqui. nossa imagem. Beijos. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau.